Fala, galera! Começando mais uma consultoria gratuita para vocês aqui. E hoje eu abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vou responder as perguntas do Instagram, mas eu quero que vocês coloquem as perguntas aqui de vocês também. Aqui nos comentários dessa live aqui. Pode deixar aí. Quem não passar aqui da live, eu subo depois e vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que todos os dias de segunda a quinta-feira a gente tem conteúdo aqui para vocês, tá? Todos os dias às 18 horas. Hoje é um dia atípico, porque eu estava em viagem, acabei de chegar aqui, eu sou de Piracicaba, vim para outro lugar. Então, são 5 horas de viagem, demoramos um pouquinho até ajeitar as coisas. Enfim, então hoje tá fora, o horário tá um pouco fora do normal, mas todos os dias às 18 horas a gente tem live aqui para vocês. Inclusive, terça e quinta são dias de treino. Terça e quinta, 18 horas. Então amanhã é terça-feira, né? Hoje a gente tá fazendo essa live aqui dia 30 de setembro, dia 30 do 9, é uma segunda-feira. Amanhã, terça-feira, tem live de treino aqui para vocês. O treino é Hitbox. Na quarta-feira, a gente tem live aqui de novo às 18 horas. Na quinta-feira, a gente tem treino também. Treino de quinta-feira é treino do Bonifit. E é isso, gente. Aí a gente encerra a semana, tá? Mas vamos lá. Hoje eu abri caixinha de pergunta. Vou responder as perguntas de vocês lá nos meus stories, tá bom? Mas vou responder aqui para vocês também. Ela tá respondendo pergunta de creatina. E aí, gente, ó, vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram aqui na caixinha de perguntas é: fiz cirurgia de esterectomia total. Hoje faz 30 dias. Posso fazer algo para emagrecer? Exercícios leves. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quem tem que autorizar você voltar para uma vida ativa de exercícios é o seu médico, é o médico que está te acompanhando. Então, se você fez cirurgia, se você teve filho, qualquer tipo de cirurgia que você tenha feito, passado por algum procedimento, é o seu médico que vai fazer essa liberação e ele que tem que falar qual a moderação do treino que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, você quer fazer um hitbox? Hitbox é um treino de alta intensidade. Então, você fala para ele, doutor, eu quero voltar a treinar e o treino que eu quero fazer é um treino de alta intensidade. Pode. Ele vai liberar você. Tem impacto, você tem que explicar como é o treino. Porque, assim, atividade física, pessoal, não é contraindicação para nada, tá? Então, às vezes ele vai falar, pode voltar a fazer atividade física. Mas, às vezes, é uma caminhada, né? Às vezes é uma natação, é um treino sem impacto. Então tem que ser um pouco específico aí com o seu médico, que tipo de treino você quer fazer, tá? Então, por exemplo, 30 dias é um tempo razoável. Se o seu médico liberar, você pode voltar. Agora, o que você pode fazer fora isso? Fora exercício para emagrecer, o que a gente faz? Dieta, né? Então a gente vai fazer dieta. Então, quando você não pode treinar, o que vai te manter em déficit calórico e emagrecendo é a sua alimentação. Então você tem que ter um planejamento estratégico para a eliminação de gordura. Tá claro que isso é quando eu não posso treinar, eu sigo dieta. Mas o ideal é que você una as duas coisas. O treino com a sua alimentação. Por quê? Porque quando eu emagreço e eu não produzo massa muscular, o meu metabolismo fica lento. E aí o que acontece? Meu metabolismo lento, cada vez eu vou ter que comer menos. Então eu tenho que aumentar massa muscular para que o meu metabolismo acelere, né? Então a minha taxa metabólica basal ela fique maior para que eu consiga comer mais. Porque senão cada vez eu vou ter que comer menos. Então eu vou ter uma dieta de 1.500 calorias, vou emagrecer, não tenho massa muscular. Na próxima dieta ela vai ter que ser de 1.200 calorias, depois 1.000 calorias, depois isso só vai diminuindo. Então isso não é saudável, ok? Então a gente tem que juntar treino com alimentação, tá? Uma alimentação estratégica para emagrecimento e treino para fortalecimento, resistência, força, ganho de massa muscular, para que cada vez essa dieta ela fique melhor para você, né? Então cada vez você vai comer mais, porque você vai ter mais músculos, sua taxa metabólica basal vai aumentar, isso vai ficar mais legal para você aí nesse processo mais prazeroso de emagrecer, tá bom? Senão chega numa época aí do seu emagrecimento que fica insustentável, você não consegue mais. Chega uma hora que você não vai comer nada, e aí isso pode te trazer algumas doenças, certo? Então respondi aí a sua pergunta, gente. Não só para esterectomia, mas qualquer tipo de procedimento que você venha fazer, procedimento cirúrgico, tá bom? Vamos lá. Quantas calorias são gastas no Hitbox? Pessoal, depende muito do condicionamento de cada pessoa. A pessoa que é mais condicionada vai fazer um treino de Hitbox, dependendo do treino. Se é treino de perna, se é treino de braço, bom, enfim. Então, assim, depende do treino que você vai fazer. Depende do tempo que você vai fazer o Hitbox. Então, tem treino de 30 minutos, tem treino de 1 hora, tá? Dependendo de qual treino você vai fazer. Depende se é um treino de perna, se é um treino de cardio.
ok? Porque dentro do Hitbox, por exemplo, dentro do meu desafio, a gente faz esses treinos de forma organizada. Então, por exemplo, vai ter dia que você vai treinar só perna, dia que você vai treinar só cardio, o dia que você vai treinar só membro superior. Então, a gente tem essas divisões de treino que a gente chama de periodização. São organizações de treino por grupos musculares para que você gere mais resultado, tá? Então, depende do treino que você for fazer, depende da intensidade desse treino, depende do seu condicionamento. Então, não existe um valor fixo para todo mundo. Ó, você vai gastar 500 calorias fazendo hitbox, vai gastar 200. Não. Depende muito do seu condicionamento. Quanto menos condicionada você for e mais intensidade você colocar nesse treino, mais calorias você vai gastar, tá? Quanto mais condicionamento você tiver, menos calorias você vai gastar. É assim que funciona. Então, cada vez você tem que colocar mais intensidade, tá? Quanto mais intensidade, quanto melhor você treinar. Se o treino for um treino mais pesado, mais puxado, mais calorias você vai queimar. Mas o mais legal do Hitbox não é o que você gasta de calorias enquanto você está treinando. Não. Porque ele é um treino de alta intensidade, ele faz você ativar o efeito EPOC no seu organismo, que é a produção máxima de oxigênio. E isso vai fazer com que o seu corpo queime mais calorias depois que o treino acaba. Então, esse é o ponto X dos treinos de Hitbox. Isso tanto para treino de cardio, quanto treino para ganho de massa muscular, quanto treino de força, tá? Você ativa o efeito EPOC. Como eu sei que eu ativei o efeito EPOC? Tem alguns sintomas, vamos colocar aí, tá? Algumas coisas você vai sentir. O que, por exemplo? Respiração ofegante, a pele, sensação da pele quente, a sua pele fica vermelha durante o treino, você vai suar muito. Só que tem gente que não sua também, né? Durante o treino. Ela fala, Monique, eu não suo. Não tem problema. Você suar ou não quer dizer que você queima mais calorias ou não, tá? Quer dizer que você desidrata mais, tá? Então, suor não tem relação com queima calórica. Suor tem relação com desidratação, ok? Então, você vai suar, se você ativar o efeito EPOC, mas se você não suar, mas teve os outros sintomas, você ativou o efeito EPOC do mesmo jeito. Tem gente que faz treino de hitbox, acaba suando com a pele vermelha, vai tomar banho e continua suando com a sensação de pele vermelha. Pele quente e vermelho, o rosto vermelho. Quer dizer que ainda, né, o efeito EPOC está ativo. Quando eu ativo o efeito EPOC durante o treino, o que acontece? Eu consigo queimar calorias por até 48 horas. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, o treino de alta intensidade é o único treino que vai fazer isso no seu corpo. Então, eu não tenho que me preocupar com quantas calorias eu gasto durante o hitbox. Por exemplo, se eu me preocupo com quantas calorias eu gasto durante o treino, você concorda que 2 refeições que eu faça no dia, vamos supor que eu fale para você assim, ó, o treino de hitbox elimina aí de 200 a 500 calorias durante o treino, que é o que mais ou menos as pessoas registram nesses relógios aí, o que não quer dizer nada também, tá, gente? Não fica preso às calorias que esse relógio marca, porque não é assim que funciona a sua queima calórica, tá? Então, não é exatamente o que tá ali. Mas vamos supor que eu fale para você assim, ó, você queima de 200 a 500 calorias no treino de hitbox. E aí, você pega um prato de arroz, feijão, carne e salada, beleza, montou o prato, vai comer. Naquele prato tem ali 300 calorias. E você vai fazer o seu lanche da tarde. Vai comer um pão com frango, com ricota, salada, beleza. Naquele lanche, um iogurte, naquele lanche tem mais 300 calorias. Ou seja, você já bateu ou já superou a quantidade de calorias que você queimou durante o treino. Sim? Então, se você gastou 500 calorias durante o treino, você já comeu 600. E se você ficar pensando nisso, o que acontece? Você vai estar comendo para repor. Então, não é uma coisa que a gente precisa focar, tá? Por quê? Porque durante o treino, eu tenho aceleração de metabolismo, eu tenho formação de massa muscular, e isso aumenta a minha taxa metabólica basal, tá bom? Então, eu preciso focar em dar o meu melhor naquele treino. Eu tenho que fazer um polichinelo bem feito, eu tenho que saltar do jeito certo, eu tenho que fazer um agachamento na maior amplitude que eu conseguir, eu tenho que fazer um treino de perna super bem feito, sem preguiça, sabe? Tem gente que treina com preguiça, né? Não. Então, eu tenho que dar o meu melhor naquele treino. Monique, mas hoje eu tô com dor, mas hoje eu tô com cólica. Não interessa. Você vai dar o seu 100% dentro da sua condição daquele dia. E, às vezes, a sua condição daquele dia não é a mesma da semana passada, que você tava, que treino maravilhoso. Não. Vai ser uma condição um pouco menor. Por quê? Porque seu corpo, né, tá limitado, tá com menos disposição e tá tudo bem. O que vai te gerar resultado? É você manter a constância no treino e você dar o seu 100% dentro da sua condição daquele dia, tá bom? Então, não fica muito presa na questão das calorias que você queima durante o treino. É legal? É legal, tá. Mas não é isso que vai contar com o seu emagrecimento, tá? Seu emagrecimento é muito maior do que só contagem de calorias, tá? Então, assim, se preocupa em fazer o melhor treino que você conseguir para que você atinja o efeito EPOC, né? Ative esse efeito EPOC para que você queime calorias para depois que esse treino acaba.
por até 24 horas. Tá certo? Então, mais ou menos isso. Mas, vamos lá. Respondendo a sua pergunta de quantas calorias gasta, mais ou menos, tá? Eu já vi alunas que marcaram no relógio 198 calorias e já vi alunas que marcaram no relógio 520 calorias. Então, fica entre esses dois números, mas, mais uma vez, depende do condicionamento, do tipo de treino, da intensidade que você treina. Show? Gente, olha que pergunta lindona. Você tem playlist no Spotify? Vamos lá. As músicas do Hitbox, elas estão todas no Spotify, tá? Eu tenho a minha playlist no Spotify, mas assim, a gente já divulgou, assim, playlist de... Eu não sei que playlist... Eu já divulguei algumas playlists, mas não playlist de treino, tá, gente? Então, assim, todas as músicas você encontra no Spotify, tá? Talvez... É uma pergunta inusitada, assim. Posso criar uma playlist, assim, aleatória, né? Pra vocês terem as músicas de Hitbox aí quando vocês quiserem ouvir. Tem gente que gosta, né? Eu gosto das músicas que a gente treina só pra treinar mesmo. Pra ouvir durante o dia eu não curto. Mas podemos fazer aí, podemos marcar aí em algum lugar pra eu montar essa playlist e disponibilizar pra vocês aí nos stories aí por esses dias, tá bom? Vou fazer isso aí pra vocês, com algumas músicas aí pra vocês. Próxima pergunta. Amiga, se eu comprar o de R$ 39,90, que é um dos planos, né, que a gente tem, os treinos não são pesados para iniciante? Pessoal, treino de hitbox, ele não é um treino leve. Se eu der para você o treino mais leve e seu condicionamento estiver péssimo, você vai sentir esse treino pesado para você. Então, na verdade, é o seu condicionamento que vai ditar se o treino é pesado ou não. É o seu condicionamento. Porque, às vezes, eu dou um treino e uma aluna fala assim, caramba, que treino leve. Eu faria 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E tem aluna que faz e fala, cara, eu tô quase morrendo, não consigo respirar. Então, os treinos de R$ 39,90 são a nível iniciante, por quê? Porque nos treinos a nível iniciante, eu coloco alguns exercícios que são para pessoas que estão começando. Fortalecer, não tem treinos que tem muita transição de exercício de um para outro. Geralmente é 2, 3 exercícios no máximo dentro da música. Treino de avançado tem muito mais transições, tem exercícios muito mais complexos. Por exemplo, quem vai fazer um iniciante, por exemplo, eu imagino que uma pessoa iniciante, ela está com condicionamento muito baixo, ela está muito acima do peso. Uma pessoa iniciante que vem treinar comigo, geralmente, ela pesa mais de 100 quilos. E ela não consegue fazer um burpee, por exemplo. Não consegue. Por quê? Porque o corpo não deixa, não permite. Ela faz um burpee adaptado. Tá errado? Não, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que eu não coloco o burpee no meu treino de iniciante. Eu coloco o meu burpee num treino de uma pessoa mais avançada. Por quê? Porque aí ela já vai ter mais agilidade, fortalecimento, para ela conseguir fazer o burpee. Então, quem faz o iniciante, fica aí... A minha orientação é que fique no iniciante por pelo menos 3 meses. O corpo já vai se adaptar aí, e quando ele estiver mais fortalecido, ela parte para treinos que são mais desafiadores, que é burpee, a fundo, que são treinos que têm muito mais exercícios dentro da mesma música, transições. O corpo dela já vai estar acostumado com o treino. Tem treino que se eu colocar no iniciante, a pessoa vai falar assim, meu Deus, isso ainda é para mim, pelo amor de Deus, não quero ver isso nunca mais na minha vida. Tá? Então, por exemplo, eu coloco um automaticamente dentro do treino de iniciante, se eu coloco um Vida Louca, a galera vai... Então, sim, os treinos são pesados porque eles precisam ser pesados para que você tenha resultado. Só que você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Isso aí eu ensino no meu desafio. Como você vai fazer as adaptações dos exercícios. Não consigo fazer um polichinelo, um agachamento profundo, não consigo fazer um twist. Isso tudo eu ensino, né, as adaptações. Inclusive, não só no desafio, como nos treinos gratuitos, eu também passo todas as adaptações para vocês. Tá? Então, eu falo, gente, polichinelo, você não consegue fazer assim, você faz desse jeito. Twist, se você não conseguir fazer assim, você faz desse jeito. Então, amanhã vocês vão ver que no treino que a gente vai fazer, toda terça e quinta tem treino, né? Então amanhã, hoje, a live que a gente tá fazendo hoje é uma segunda, amanhã, terça-feira, a gente tem treino aqui gratuito às 18 horas, e vocês vão ver que antes de cada treino eu vou passar para vocês como é o treino e vou passar a forma de vocês adaptarem, tá? E cada um segue o limite do seu corpo, certo? Então cada um vai seguir aí o limite do seu corpo. Agora, vai ser pesado? Se o seu condicionamento for péssimo, sim, vai ser pesado. E precisa ser pesado. Porque se for leve e você ficar treinando dentro da sua zona de conforto, você não tem resultado, tá? Quando eu vejo que eu estou precisando de um treino mais pesado? Quando eu treino e consigo respirar, consigo conversar, estou aqui, tá bom? Então, esse treino não adiantou de nada. Para emagrecimento, não. Para emagrecimento, o treino precisa ser pesado. E quando a galera está começando, muito difícil que a pessoa consiga fazer um treino inteiro, por exemplo. A pessoa não consegue fazer um treino inteiro. Ela tem que parar várias vezes durante o treino. E
normal. Isso aí no começo é normal, tá, gente? Então a pessoa vai parar várias vezes, vai respirar, vai descansar e não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa sente e fala assim, cara, isso não é pra mim, existe. Por que que não é pra você? Porque eu tô cansando muito. Se você tá cansando muito durante o treino, é porque esse treino é pra você. Você tá tão ruim, seu condicionamento tá tão ruim que você não consegue fazer um treino de 2 minutos. Que às vezes só tem polichinelo e, sei lá, um twist. Entendeu? Então, não é que não é pra você, seu condicionamento tá péssimo, então você não vai conseguir. E como que eu melhoro meu condicionamento, minha força, minha resistência? Fazendo esses treinos. Então, eu faço, fico mais forte, a minha condição, a minha capacidade cardiorrespiratória melhora, então minha respiração vai melhorar, meus músculos vão ficar mais fortes, vou ficar mais ágil, e esse treino daqui uns dias vai ficar fácil pra mim, tá? Eu vou até reclamar, nossa, a Mônica vai dar esse treino fácil aqui, faz nem cosquinha, tá bom? O problema é que as pessoas não se permitem fazer esses treinos mais fortes, tá bom? E precisa se permitir. Se você quer emagrecimento, não adianta fazer caminhada ou treinos que você fique dentro da sua zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto para você ter resultado. Show? Bora. Próximo. Qual o melhor whey e creatina para quem quer emagrecer e ganhar massa magra? Vamos lá. Primeiro, o whey não faz você ganhar massa magra, tá? A creatina, ela ajuda muito, mas não é ela que vai fazer isso com você. Primeiro, você tem que prestar atenção na sua base. Então, qual é a base? Lá no meu desafio, o que a gente faz com a galera? Os alunos entram lá já querendo tomar whey e creatina, né? Primeira coisa. Eu falo, eu quero tomar whey, quero creatina porque eu quero ganhar massa muscular, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar grande, porque eu quero meu bumbum empinado. Vamos lá, gente. Whey. Whey é uma opção de proteína, tá? Então, vamos supor que ovo. Não quero comer um ovo, eu quero tomar um shake. Não dá pra pôr um ovo, um frango dentro do leite. Então, o que eu faço? Coloco whey. Por quê? Whey é uma opção de proteína em pó doce que eu posso tomar num shake. Se eu colocar lá leite, banana e aveia, eu tenho carboidratos, frutas, fibras, mas eu não tenho a opção da proteína numa quantidade legal daquela refeição. Então, eu coloco a quantidade de whey que substituiria, por exemplo, 1 ou 2 ovos dentro daquela refeição, tá bom? Então, whey é só uma substituição de proteína. Lembrando que nada substitui comida. Sempre comida de verdade vai ser a melhor opção para você, tá bom? O whey, ele é sintético, ele tem adoçante, é ótimo. Sim, gente, o whey, ele salva a vida da gente, salva a dieta da gente, né? Mas, assim, não é isso que vai fazer o resultado, que vai fazer a diferença no seu resultado. Não é isso, tá? Então, nada substitui comida de verdade. Um prato de arroz, feijão, carne. Tem gente que fala assim, eu quero substituir minha janta por whey. Por quê? Qual o motivo de você querer substituir a sua janta por whey? Porque não vai ganhar massa muscular mais rápido, porque a quantidade de proteína é a mesma. Se você comer 2 ovos e tomar um scoop de whey, é a mesma coisa. Entende? Então, não faz diferença. Então, é melhor que você coma comida de verdade, porque aquilo ali é natural, é a comida, tá? O whey não, o whey é uma coisa sintética, tá? Então, tem ali alguns aditivos. Agora vamos para a creatina, tá? Creatina é um suplemento que ele vai aumentar a sua força na performance do seu treino. Vem aqui me ajudar a responder esse povo. Deixa eu dar um oi aqui. Eu vou te dar meu microfone na hora que você for responder. Gente, essa aqui é a Camila. Ela é a nutricionista do nosso desafio aqui. A gente tá no Instagram e a gente tá no YouTube, tá? A gente tá nos dois. Eles não estão te ouvindo, mas na hora que você for responder, eu vou te dar o microfone aqui. Ela vai até falar isso aqui também, gente. Ela chegou numa hora boa aqui. Essa pergunta aqui, ó, Cá. Cadê? Ó, essa aqui, ó. Qual o melhor whey e creatina para quem quer emagrecer e ganhar massa muscular? Então, eu já expliquei do whey, daí depois você completa rapidinho. E aí eu vou falar só da creatina que eu já comecei. Então, a creatina, pessoal, é um suplemento de performance, tá? Então, eu quero treinar mais pesado, eu quero treinar melhor, eu quero ter um pouquinho mais de força. Então, sabe aquele agachamento que você não consegue fazer, que é aquele último agachamento, você tem uma repetição de 20 agachamentos, você não consegue fazer o 19? Você para no 18? A creatina é aquela forcinha a mais que vai te dar lá, para você conseguir fazer o 18, a repetição 18, 19 e 20. Então, eu gosto muito de comparar a creatina com alguém que está subindo um morro muito íngreme, e aí a pessoa está sem força, e aí vem uma outra atrás e empurra a costa dessa pessoa para ela conseguir terminar de subir. A creatina é essa pessoa que vai atrás empurrando, tá? Então, muita gente toma creatina achando que isso vai ser o milagre de tudo. Não adianta, porque se você não tomar água, se você não dormir direito, se você não tiver uma dieta certinha, não vai adiantar nada se tomar whey e creatina. Porque não vai fazer diferença nenhuma, você só vai jogar dinheiro fora. Mas vamos lá, você quer uma marca legal para tomar? Eu gosto, tá, gente? Não ganho nada para falar dessas marcas, mas eu gosto.
Gosto muito da Growth, gosto muito da Dux. Falando de sabor, gente, porque o whey não é gostoso, tá? Não vai achando que você vai comprar whey, vai ser o mesmo gosto de Toddy, de Nescau, que não vai ser, tá? Muita gente fala, ai, que coisa ruim, porque eu achei que era igual Toddy. Nada a ver. É horrível. Mas, assim, os que têm os melhores sabores, que eu, Monique, gosto, pode existir outros, tá? Mas que eu já experimentei e eu gostei, foi da Atlética Nutrition. Atlética, é assim que fala? Nutrition Atlética, a Dux e a Growth, tá? Quais sabores eu já experimentei? Da Dux eu gosto muito do de coco. Da Growth eu gosto do de baunilha e do ninho e do chocolate. E da Atlética eu só provei o de ninho, o de leite, certo? Então, assim, para sabores, esses são os bons. Tá? Agora fala assim, Monique, você toma whey na sua... Não, não tomo. Mas eu gosto de ter sempre essa opção, por quê? Porque às vezes eu tenho vontade, sei lá, tomar um shake, fazer um sorvete em casa. E eu gosto de fazer sorvete, colocar whey. Ou eu faço, como eu tô com vontade de comer bolo, bolinho de caneca, que vai whey, essas coisas, tá? Mas não faz parte do meu dia a dia. Isso aí é uma hora ou outra lá que eu tenho vontade. Vou passar o microfone pra cá, gente, porque mais propriedade que ela. Gente, a Camila é nutricionista do nosso desafio e ela vai responder essa pergunta pra vocês com mais técnica. Eu falei, vem cá. Entendi, né? Vamos lá. Acho que de marcas são boas sugestões que a Mo trouxe. Eu gosto bastante de usar realmente o suplemento, mais como uma estratégia para esses momentos que a gente quer variar. E principalmente para algumas receitas, né? Eu acho que é uma forma da gente colocar coisas que a gente gosta na dieta, mas deixando essa receita mais proteica para trazer um pouquinho mais de saciedade. Mas realmente não é uma obrigatoriedade, seja para o processo de emagrecimento ou de hipertrofia, que a gente tenha a suplementação ali, tá? O whey protein ele não vai ser obrigatório, mas ele é uma ferramenta que para alguns momentos a gente pode lançar a mão. A creatina eu já acho um suplemento que é muito bacana justamente por conta disso, né? Claro que eu não posso atribuir todo o processo ao suplemento, tá? Mas ele realmente consegue sim impulsionar nesse sentido. Ele auxilia no processo de recuperação muscular, auxilia na questão de força, então você consegue ter um melhor rendimento na prática do exercício e consegue ter uma recuperação bacana. Então ele traz esses benefícios, tá? Marcas também, tem várias hoje que são ótimas dentro do mercado. O importante só é fazer uso dessa suplementação diariamente, aí a creatina tem formas de uso correta, né? E a hidratação é fundamental. Não se hidratou de forma correta, a gente prejudica o funcionamento do suplemento. Então tem que estar bem alinhada, né? Bebida alcoólica é uma outra coisa que atrapalha, né, o mecanismo de ação desse suplemento. Então, eu acho que antes de se dispor a tomar creatina, a gente precisa analisar esses pontos. Estou conseguindo me hidratar de forma correta? Consigo abdicar de bebida alcoólica? Estou num momento que eu estou tão comprometida comigo que, ok, deixar isso de lado? Aí sim vale a pena você investir. Treinando todo dia? Tô treinando todo dia, mas você sabe que é interessante a creatina até para função cognitiva, tá? Até para pessoas aí de terceira idade é um suplemento interessante porque auxilia nessa questão, tá? De funcionamento de célula de modo geral, inclusive de células aí cerebrais. Então é um suplemento que tem muitos benefícios. Tô lendo um artigo, vou até falar uma coisa, eu tô lendo um artigo agora que faz associação do uso da creatina no auxílio de resistência insulínica, tá? Que é uma das questões associadas aqui com dificuldade para o processo de emagrecimento. Mas aí a dosagem é outra, né? Vou ler o artigo. Eu tô com alguns artigos. É em inglês, gente, dá um tempinho. Vou ler tudo para poder trazer essas informações. Mas ela já tem, sim, benefício associado para auxiliar no tratamento, tá? Então, não é que sozinha ela resolve, mas ela é, sim, um coadjuvante. Então, ela consegue performar dessa forma, né? Ela perguntou de marca. De creatina? É. A Growth é um laboratório nacional, gente. O que eu acho bacana? A gente vai indicar mesmo. Mas é barato. Eles têm dois tipos de creatina no site. Eu acho que isso gera um pouquinho de confusão. Vou aprofundar um pouco nisso, né? Por favor. Existe a creatina Creapure, tá? A Creapure ele é um selo de certificação alemão. E esse selo, ele garante o quê? A questão da pureza, tá? Então, quando você compra lá, uma dose de creatina tem 5 gramas, ela vai ter 5 gramas de creatina, ou um máximo permitido ali de alteração desses níveis. Quando não tem esse selo, aí a gente fica à mercê dessa marca ter um bom processo de produção. A Growth, por exemplo, é uma marca que tem um excelente processo de produção, tá? Aliás, algumas marcas foram avaliadas recentemente, aí há poucos meses, e ela ficou entre as melhores. Além disso, a gente tem várias alternativas. A Dux é uma boa marca, a Vitafora é uma boa marca, Dark Lab. Então, a gente tem muitas opções no mercado, inclusive no desafio. A gente tem um material, né, com a imagem, inclusive, dos rótulos de algumas creatinas, mas não precisa ser Creapure para o produto ser bom, mas tem que ter um bom processo de produção.
E essas avaliações, elas são feitas constantemente com as marcas de suplemento. E isso garante com que a gente realmente consuma um produto de boa qualidade. E tem um teste, você sabia disso? Do quê? Para saber se a creatina é boa? Diz que não pode fazer igual maisena, né? Misturar na água, é isso? Quando você dissolve na água, tá? Você vai mexer, espera um pouquinho, ela tem que sedimentar no fundo do copo. Se ela não sedimentar lá, provavelmente ela tem outras substâncias misturadas. Então, a gente consegue entender um pouquinho ali se o produto é de qualidade ou não. E aí, assim, não julguem a marca antes da hora, tá, gente? Analisem como foi o processo de compra de vocês também, tá? A Mo sabe, nas lives eu sempre falo, né? Compra direto da marca. Ou no fornecedor, loja física da sua confiança, porque é um suplemento que tem muita falsificação. Não compra no Mercado Livre, né? Nem Exato. no Shopee, nada desses negócios, hein, gente? Vai direto pra marca, assim, ó, o preço ficou muito bom. Tá aquela promoção, assim, ó, que ninguém faz. Desconfie, né? Sempre. Tem uma outra aqui, Cá, que é de comida também. Ovo de manhã. Isso, olha, veja. Tá. Lê a Vamos pergunta lá. aqui. Bom dia. Eu não consigo comer ovo de manhã. Tem problema se fizer a crepioca? Sem problema nenhum, tá, gente? As opções de planos alimentares que a gente tem ali, vocês aprendem a substituir alguns alimentos. Então, no café da manhã, de todos os cardápios que a gente tem dentro do desafio, a gente vai ter uma boa fonte de proteína, que podem ser os ovos, associada com uma boa fonte de carboidrato, que pode ser o pão, pode ser tapioca, pode ser cuscuz, né? A gente tem bastante gente que gosta. Então, a gente tem várias... Até eu fiquei viciada nesse trem de cuscuz. Ai, maravilhoso, né? Então, a gente pode variar entre essas alternativas, tá? Então, para quem não gosta do pão, por exemplo, não liga muito ou não consegue comer o pão com ovo, eu acho até que essas variações, mesmo para quem gosta, é importante, senão a gente acaba enjoando realmente da dieta. Ninguém enjoa de comer chocolate, né? Mas de comer pão com ovo, ai, deu. Então, assim, eu acho que para trazer essa variedade, trazer um sabor diferente, são formas realmente, de fato, aí, para a gente preparar, tá? Evidentemente, tem a quantidade de tapioca indicada para substituir o pão, mas eu vou um pouquinho mais além, diversifique em tempero. Muitas vezes a gente só põe o ovo lá e a tapioca e tá bom. Põe o ovo e o pão e tá bom. Vocês sabem que existe cheiro verde, salsinha, cebolinha, que mais? Manjericão. Eu adoro fazer, por exemplo, com tomatinho, cereja e manjericão. Eu acho que dá um sabor super legal. Amo colocar uns legumes, às vezes, raladinhos no meio, cenoura, abobrinha. Então, quando a gente vai mudando um pouquinho a forma de preparo, você consegue trazer sabor. Então, para quem não gosta do gosto de ovo sozinho, coloca um sabor diferente ali, tá? A gente tem formas de fazer isso, né? E aí talvez o pão com ovo não seja tão sem graça, talvez, né? Ou tão enjoativo. Então, acho que dá pra gente usar outras estratégias, mas a tapioca pode ser uma alternativa ali para substituição. Temos mais aí? Tem uma que falou da... Eu sempre achei que creatina engordava. Vamos lá. O que acontece, tá? Que gera um pouquinho dessa dúvida. A creatina ela é um suplemento que um dos mecanismos de ação dela é justamente fazer com que a gente retenha um pouco mais de água dentro da célula muscular, tá? Então, é um suplemento que ajuda a trazer mais volume para o músculo, o que faz com que aumente um pouquinho as medidas. Mas ter água dentro do seu corpo, mais água no seu corpo, não é engordar. É que a gente faz muita associação com a balança, né? E uma coisa que eu acho que a Mo fala muito para vocês, e eu falo sempre nas lives, desencanem de balança, tá? A balança, ela é um norte de quanto você tem de massa corporal. Agora, onde a gente precisa concentrar a nossa atenção? O que compõe essa massa? Então, por exemplo, uma pessoa que está com o peso ideal, tá? Em média, de 50% a 70% do seu corpo é água. Então, se você está retendo mais água dentro da célula, tá tudo certo. Quando a gente usa esse termo engordar, vocês precisam lembrar que a gente está sempre aqui falando de ganhar gordura corporal. Então, só porque subiu o seu peso na balança, não significa que você engordou, tá? Engordar significa aumentar o seu percentual de gordura. E quando a gente retém mais líquido, tá? Lógico, não é uma troca justa aqui, né? Mas até dá uma baixadinha nesse percentual. Não que você perdeu gordura, mas é porque você muda o peso de referência, né? Então, a creatina ela não faz com que você engorde, tá? Ela só dá realmente essa mexidinha na balança. E vou até adiantar para vocês, 1 quilo, 1,5 kg, tá? Se subir 3, 4, é porque tem mais coisa além da creatina fora do normal aí, né? Mas normalmente 1 quilo, 1,5 kg é o que ela vai alterar quando você iniciar o uso. Ou seja, dentro de 15 dias você vai sentir essa flutuação de peso. Depois disso, mantém, tá? Parou de suplementar? Dá uma puxadinha na balança. Então, vai dar aquela reduzidinha de 1 quilo, 1,5 kg. E aí não significa emagrecer também. Só significa que você, de fato, perdeu esse pouquinho de água ali que estava retido nas células musculares, tá? Essa aqui, tá?
Posso tomar creatina fazendo apenas exercício em casa ou tem que estar fazendo treinos na academia? Você poderia tomar creatina mesmo que você não estivesse treinando, tá? Como ela tem esses benefícios para a função cognitiva, memória, concentração, disposição diária, ela não exige a prática da atividade física, mas com certeza, para uma pessoa que treina, eu considero um suplemento fundamental. Vai melhorar muito a sua recuperação e a sua performance. Começa a usar, dá 15 dias e aí depois você traz uma devolutiva do quanto que você sentiu de diferença no teu físico. Meu sonho é perder pochete e não consigo. Me dá uma dica. Dieta e treino! Gente, eu falo que assim, principalmente essa região, tá? A gordura que a gente tem acumulada abaixo da linha de cintura, tá? Ela tem muita relação com resistência insulínica. Então, provavelmente, a quantidade de carboidrato que está sendo consumida está um pouquinho excessiva. Provavelmente tem mais carboidrato refinado. E aí tem muitas dicas que a gente dá aqui dentro, né? Para ensinar vocês a como orientar, como estruturar o plano alimentar de vocês, tá? Mas é dieta e treino. Queima de gordura, principalmente esse finalzinho, ele vai exigir mais de você, né? Tô dando ênfase nesse sentido porque não vai ser só melhorar a qualidade da sua alimentação, mas você vai ter que ser mais rigorosa nas quantidades que você consome para conseguir trazer essa definição mais assertiva ali, né? Fale para elas quanto é um tanto seguro de creatina para elas usarem. Creatina de 3 a 5 gramas, tá? Não precisa tomar mais do que isso. E para quem tá começando e é o primeiro momento, vai com 3 gramas, tá? E eu falo que é ótimo porque é um suplemento que rende bastante, né? As embalagens têm em média aí 300 gramas. Quer dizer, você vai comprar o suplemento, vai durar média aí de uns 3 meses. Então, acho que é uma suplementação com um excelente custo-benefício e não precisa superdosar, tá, gente? Então, essa dose de 5 gramas, por exemplo, tem gente aí que é, sei lá, fisiculturista, pesa 80, 100 quilos e toma 5 gramas. Então, ninguém precisa ficar subindo essa dose, tá? Podem ficar dentro dessa margem mesmo de 3 a 5, que vai atender muito bem a necessidade de vocês. Essa moça acho que não viu a minha explicação do whey. Eu falei que o whey não ganha massa muscular. Tá, em resumo, tá? Pra quem quer emagrecer e ganhar massa magra, o whey tem que tomar antes ou depois do treino? Nenhum dos dois, tá? O whey protein ele não é uma obrigatoriedade para esse processo. O que precisa acontecer? A quantidade de proteína que você consome ao longo das 24 horas precisa estar adequada. A quantidade de calorias que estão sendo ingeridas precisam ser suficientes para você nutrir o teu corpo e ter esse extra, né, para a construção de massa muscular. E para quem ainda precisa reduzir gordura corporal, fiquem tranquilas, tá? Que mesmo em déficit calórico a gente consegue sim ter evolução também em questão de construção muscular, tá? A gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre isso hoje. Acho que temos sobre mais alimentação perguntas. Acabou aqui. Fechou. Bom, se tiverem mais dúvidas, eu vou estar por aqui. Obrigada. Imagina. A gente estava falando sobre isso hoje, que a gente estava vindo para cá, como as pessoas sentem dificuldade em entender que quando elas estão no processo de emagrecimento, elas também ganham massa muscular. Elas acham que a gente fala assim, você vai emagrecer, você só vai emagrecer, você não vai ganhar músculo nenhum. Não, gente, quando eu começo a, por exemplo, seguir o plano alimentar, tanto o que a gente dá gratuito, né, na semana gratuita, quanto o do desafio, são planos alimentares voltados mais para queima de gordura, claro, mas você vai ganhar massa muscular também. Então, a gente estava falando sobre como as alunas têm dificuldade em entender que mesmo no plano alimentar de emagrecimento, elas vão ganhar massa muscular, né? E ganha mesmo, tá? Estão perguntando aqui se eu faço refeição livre aos fins de semana. Não só no fim de semana. Gente, refeição livre não precisa ser só fim de semana, tá? Pode ser em qualquer dia da sua semana. Vamos supor que hoje é quarta-feira e, sei lá, eu vou fazer uma refeição livre hoje. Estou fazendo refeição livre hoje. E também não precisa ser um alimento que a gente entende como um alimento ruim, né? Pode ser uma coisa que você gosta, que as pessoas fazem a associação de ser saudável. A única coisa é que você não vai ficar tão presa ali de pesar a quantidade, né? Exato. É assim, gente, refeição livre é você escolhe o dia, por exemplo. Eu quero fazer minha refeição livre. Você tem que entender, assim, ó. A refeição livre, ela não pode fazer o seu dia a dia, não pode ser o seu dia a dia, entendeu? É só refeição livre. Você não pode comer besteira fora de quantidade, assim, todos os dias. Agora, vou sair, vou comer um negocinho diferente, igual a gente tá aqui hoje na casa da Lula, ela trouxe um monte de coisa diferente que a gente não conhece. Fez uma ela fez uma receita lá embaixo, a Camila, como que você fez isso? Então, assim,
coisas diferentes. Então, a gente vai experimentar, a gente vai sair, mas, claro, tudo com moderação. Amanhã a gente vai acordar, vai tomar o café da manhã, que eu trouxe minhas coisas para tomar meu café da manhã normal, almoçar normal, e em algum momento eu não preciso ficar totalmente presa a só a dieta, sabe? Então, assim, é você ter equilíbrio para comer as coisas, tá? Isso é muito importante aprender durante o seu processo, porque senão eu fico muito bitolada e qualquer coisa que eu saia fora, eu me sinto muito culpada, achando que eu não vou ter resultado, e aí eu começo a me restringir demais. Isso não é legal, tá? Então, assim, sempre ter aquela coisa assim, exagerei demais, vamos voltar no plano, tá? Nada de fazer restrição muito alta, não, volta no plano. Volta lá no seu cafezinho da manhã, no seu pãozinho, no seu ovo, na sua crepioca, na sua panqueca, sei lá o que você come de café da manhã, almoço, normal. Sabe que em algum momento do dia você vai sair fora? Lembra de comer aquilo com equilíbrio, né? Não ir com tanta fome ao pote, né? Daquela coisa de... Porque, assim, às vezes eu espero ter muita fome para eu comer. Isso é um erro, né? Igual as pessoas falam assim para mim, Monique, mas eu tenho que ter hora para comer? Eu acho importante ter hora para comer. Eu acho. Para mim por quê? Porque eu tenho fome, é natural, eu tenho muita fome. Se eu esperar muito tempo para eu jantar, por exemplo, eu não vou ter controle da quantidade que eu ponho no meu prato. Se eu tomo meu lanche da tarde, eu consigo ter mais controle sobre o que eu ponho no meu prato. Então, para mim, para Monique, é importante ter hora para comer. Mesmo que 3 horas da tarde eu não sinta fome, eu vou comer meu lanche 3 horas da tarde. Por quê? Para eu não chegar na minha janta com muita fome e perder esse controle. Eu faço isso comigo, né? Então, assim, se você me perguntar para mim, eu vou falar que é importante. Talvez você pergunte para cá, ela vai falar assim, não é importante. Sinta o seu nível de fome, né? Isso que você fala para os alunos. Sinta o seu nível de fome. Tá bom, cada um vai achar o seu equilíbrio e tem que dar certo para você. Isso é o mais importante. Agora, a refeição livre. Escolhi fazer na quarta-feira. Legal. Aí, é legal que eu me proponha a seguir certinho na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tá? Mas sim, a pergunta é se eu faço, né? Faço a refeição livre, às vezes às sextas, às vezes às quartas, às vezes hoje é segunda, né? Às vezes na segunda. Então, a gente vai ponderando aí, tá certo? Eu acho uma coisa legal, né? Nossa, esse cabelo comprido. Vamos assim, pronto. Acho que uma coisa legal também da gente comentar aqui, né? Que quando a gente fala de refeição livre, gente, né? Dessa pergunta, às vezes, relacionada ao final de semana, é porque muita gente, às vezes, segue certinho de segunda a sexta, e aí chega sábado e domingo, e aí você fala, poxa, eu já me dediquei tanto de segunda a sexta que eu mereço a refeição livre. E aí a refeição, às vezes, vira o dia livre, né? Eu acho que isso é um ponto. Porque se eu não tiver equilíbrio em nenhuma das minhas refeições, todo aquele déficit calórico que eu fiz de segunda a sexta-feira, ele vai acabar sendo perdido, né? E a gente acaba não compensando as coisas. Essa conta não fecha, né? Na hora da gente fazer... Exato. Então, a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio também, né? De escolher a refeição que a gente vai fazer diferente e não ficar com fome durante o dia, sabe? Eu vou passar o dia inteiro sem comer nada, porque daí eu quero ir no rodízio e eu quero comer à vontade. Aquela refeição é a tua refeição livre. Só que se o teu nível de fome lá chegar tão alto, provavelmente os excessos que você vai fazer ali vão ser muito maiores do que seriam se você tivesse realizado as demais do dia. Então, acho que isso é um ponto de atenção também. E uma coisa que eu comecei a prestar atenção em mim, pessoal, comece a prestar atenção em vocês. Quando vocês estão com muita fome, vocês conseguem mastigar o alimento do jeito que tem que ser mastigado? Eu não consigo. Então, quantas vezes a gente tem que mastigar a comida? 30 vezes? 20, vai. Gente, eu queria mostrar para vocês. A equipe tá aí? Eu queria mostrar para vocês. Eu vou até separar aqui. Eu queria que vocês vissem esse negocinho aqui, ó. Baixa essa imagem aqui para mim, equipe, fazendo um favor. E põe na tela para nós, nos dois. Pessoal, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Olha só. Quando eu tô com muita fome, eu quero comer muito rápido. Porque meu nível de fome tá lá em cima. E aí eu não consigo mastigar o tanto que eu consigo. O que isso pode causar no meu corpo, no meu organismo e na minha saúde? Primeiro, eu não vou ter absorção de nutriente, tá? Eu fui fazer um exame há poucos dias e eu achei que eu ia estar super bem, né? Eu falei, nossa, eu sou saudável, como saudável e tudo. Não, eu falei pra você, tava com deficiência de B12, gente. Como? Eu como carne, como tudo, como que eu tô com deficiência de B12? E aí a pessoa, a médica, né, ela falou assim, como que é a sua mastigação? Eu falei, eu como rápido, não tenho tempo pra comer. Ela falou, então tá aí, o seu organismo não tá absorvendo
os nutrientes que ele precisa absorver. E essa foi exatamente a foto que ela me mostrou. Então, isso aí é a nossa mastigação. Quando eu não mastigo os alimentos direito, ele não chega no meu intestino da forma que ele tem que chegar. E sabe como ele tem que chegar no meu intestino? Para que eu absorva os nutrientes igual está na última foto. Se não chegar aí do jeito que está nessa última foto, se chegar antes, o que acontece? Do jeito que ele entra, ele sai. E outra, isso aí vai fermentar lá dentro, porque a trituração acontece na boca. Lá dentro, o que acontece no estômago, aquele ácido que o estômago solta para fazer a digestão, não é capaz de triturar alimentos. Grandes pedaços, não. Então, olha só, se eu estou aí no 10%, isso aí vai entrar e vai sair. Só que ao passar por aqui, vou ter aquela sensação do estômago alto, daquele estufamento, sabe? E isso vai fermentar lá dentro, porque não vou conseguir fazer digestão. Isso vai demorar mais lá dentro. Eu escuto muita gente falar, né, que é intolerante à lactose, que não pode comer glúten. Então, vem dúvidas, né, que muitas vezes estão relacionadas com essa questão da mastigação. Exatamente. Então, olha só. Aí eu fui lá ver, eu estava com deficiência de B12. Por quê? Por causa da minha mastigação. Ou seja, meu intestino não estava sendo capaz de absorver os nutrientes, porque ele chegava de uma forma que não dava para absorver lá dentro, né? O nosso intestino, ele foi feito para absorver como da última fotinho aí. Olha lá, a última fotinha. É assim que tem que chegar lá embaixo para ele, preparado desse jeito aí. E aí ele vai ter um melhor aproveitamento de nutrientes, de vitaminas e tal. Entende? Então, quando eu tô com o nível de fome lá em cima, cara, eu não vou mastigar 30 vezes o negócio. Eu quero que o negócio entre e aquela sensação do buraco no meu estômago passe. E eu já percebi isso. Se eu fico com muita fome, eu não mastigo direito. Eu tenho que me policiar o tempo todo. E agora eu fico lá na mesa. Você sabe o que é engraçado? Porque a mastigação é um dos sinais que a gente dá para o nosso corpo que a gente está saciando a fome. Então, se eu mastigo menos, demora mais para eu ter essa sensação de saciedade. E o comer rápido não é uma coisa sua, é uma coisa de muita gente. A gente fala que não tem tempo para comer. A gente tem tempo para muita coisa e não tem tempo para refeição. E esse comer rápido, muitas vezes, é o que gera o comportamento disfuncional de comer em excesso. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. E é exatamente isso. Quando eu comecei a comer mais devagar, eu comecei a deixar mais comida no prato, sabe assim? A hipertrofia é um problema, né? É um problema. Mas assim, é suficiente, igual o meu nutricionista falava pra mim assim, Monique, você não tá comendo pouco. Isso aqui é... E eu falava, eu passo fome. Eu falo pra ele, eu passo fome. Então, assim, ele falava, você não tá comendo pouco, isso aqui é suficiente, tá? Não é pouca comida. Então, cuidado com essa questão de quem fica muito tempo sem fazer refeição e chega na próxima refeição do dia com muita fome. Isso pode ser um tiro no pé aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem uma moça que perguntou que ela tem 59 anos, se ela pode tomar creatina. E você já tinha comentado, né, sobre isso, olha lá. Deve, tá? Ó. Deve tomar creatina, tá? A gente não tem contraindicação por idade. O único ponto de atenção, gente, para uso de creatina é que para quem tem insuficiência renal. Então, faz um tratamento, faz hemodiálise. Então, nesses casos, normalmente a gente não faz recomendação. Fora isso, criança pode fazer uso. Então, não tem contraindicação do suplemento e não precisa fazer pausa também, tá? Esse é um outro ponto também que gera dúvida às vezes. Isso, pode tomar diretão. No meio do ano passado, eu entrei no plano e consegui emagrecer. Quando entrou esse ano, eu entrei no pré-menopausa e parei de fazer exercícios. Engordei mais de 10 quilos, sem ânimo o que fazer. Ué, começa de novo. E assim, menopausa, gente, ela faz parte, né? Então, é uma queda de hormônio, é uma desregulação, na verdade, de hormônios. Então, você tem que fazer o tratamento aí para regular esses hormônios, né? Então, tomar aí essa, o que fala? Reposição, né? A reposição hormonal, ver o que você precisa fazer nessa parte para deixar os seus hormônios certinho, resolver, gente, é só voltar, é dieta e treino, tá? Porque a própria dieta, a prática de atividade física, tudo que a gente orienta, faz parte do processo de tratamento, né? Para ter um melhor controle dessa parte hormonal. Então, é recomeçar mesmo. Quantas pessoas não param, né? Quantas vezes a gente não começa e para, começa e para? É recomeçar. Se você já fez isso outras vezes, é fazer de novo. Já deu certo. O mais importante é isso. Você sabe que o processo funciona para você. Menopausa, ela interfere um pouquinho no nosso metabolismo. Mas eu acho que, assim, se você não fizer nada, o processo vai acabar influenciando muito mais. Então, é recomeçar
e aos poucos sentir se realmente precisa de uma reposição hormonal, porque muitas mulheres passam por isso sem necessidade. Então precisa sentir o que vai funcionar para você. E lembrar que a atividade física, cada vez esses sintomas, principalmente da menopausa, vão ser menores. Então, se eu fico sem atividade física, sem uma alimentação legal, esses sintomas vão piorando, tá? Então, eu vou precisar cada vez mais de medicamentos para poder regularizar. Agora, gente, nós produzimos a nossa própria farmácia. Então, se você não produz, você vai ter que tomar por meio de fármacos, tá? Então, isso aí você vai ter que fazer reposição. Tanto que quando a gente faz, muitas alunas, até eu falo de mim, tá? E muitas alunas minhas relatam a mesma coisa, que começaram a fazer atividade física com uma certa constância, começaram a se alimentar melhor e não tem mais sintomas de TPM. Inclusive a Camila, ela tem uma live lá no Desafio que ela fala só sobre isso, tá? Sobre a TPM, o que você fazer quando você percebe que vai descer para você. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas é aumentar a ingestão de água. Outra coisa que eu lembro que eu sempre faço, aumentar a ingestão de fibras solúveis e insolúveis. Então, são duas coisas que eu faço quando eu percebo que vai descer para mim. E aí, os sintomas da TPM, gente, é quase zero. Eu falo que às vezes eu assusto porque desceu. Eu falo, nossa, olha, já? Não estava esperando, porque eu não faço tabelinha, né? A minha médica ficou horrorizada. Ela falou assim, Monique, de quando em quando? Eu falei, não sei. Ela, como você não sabe? Você não faz tabela? Eu falei, não. Então, assim, eu não sei. Quando vê, desceu. E as minhas alunas têm relatado a mesma coisa, tá? Então, você vê que diminui esses sintomas, tá bom? Isso ajuda muito. Agora, essa questão de ficar parado. Ó, você tem que entender que, assim, ó, o que você sente, esse desânimo, faz parte da desregulação hormonal. Então, você resolve. Se você vai querer mudar essa realidade, você vai querer continuar aí, tá? É isso que vai fazer a diferença. Boa noite, Claudinha. Posso fazer os exercícios à noite, 21h30, por exemplo. Sou mãe atípica e o horário que consigo, porque as crianças já dormiram. Ó, vou falar uma coisa pra você. As crianças adoram ver os pais fazerem atividade física e eles participam, principalmente quando é hitbox. Gente, as crianças adoram. A Laís falava assim, mãe, deixa eu fazer abdominal com você. Ela tinha 3 anos. Eu quero fazer abdominal. Ela ia no meio da aula de abdominal, ela fazia com a gente. E é muito legal os seus filhos verem você treinando, porque você vai começar a passar isso para eles. Você vai se tornar referência para os seus filhos, tá? Isso vai ser muito legal. Então, não treine só quando eles estão dormindo, treine para eles verem e fazer junto com vocês. Eles vão adorar fazer polichinelo, é bom que até gasta energia. Eu falo isso para meus alunos. Deixa as crianças gastar energia, fazer polichinelo, tá? Então, assim, é legal que você treine com eles acordados, tá? Mas vamos lá. Você perguntou sobre o horário, 21h30. Eu tenho aluna que treina meia-noite. Tem aluna que treina mais tarde que... Mas você tem que perceber se isso vai atrapalhar o teu sono. Se eu treino muito tarde, Monique, tá? Eu não consigo dormir, por exemplo. Isso me deixa muito agitada e eu tenho dificuldade para dormir à noite. O meu horário máximo para dormir, assim, que eu consigo treinar e ficar de boa, é 5 horas da tarde. Se eu treinar 5 horas da tarde, beleza. Agora, se eu já treino 7, 8, isso já atrapalha o meu sono. Então, tem que ver se esse treino muito tarde não vai atrapalhar o seu sono. Porque às vezes você fica muito endorfinada e aí tem dificuldade para dormir. E o sono, ele atrapalha no processo de emagrecimento. Não é que o sono atrapalha, mas o sono de má qualidade, o sono ruim, exato, atrapalha no processo de emagrecimento, tá bom? Então, só perceber aí. Se não atrapalhar, não tem problema nenhum. Tem gente que treina 10 horas da noite, 11, meia-noite e fala que capota. Beleza. Eu queria ser assim, mas não sou. Quando é semana gratuita, é a semana que eu mais sofro na vida, porque eu quase não durmo. Mas assim, mesmo dormindo, os níveis de melatonina são diferentes. Por mais que a pessoa durma a carga horária necessária, a qualidade do sono, o nível de reparação desse sono é diferente. Quando treina à noite? Quando treina à noite. Porque você está saindo de uma atividade que é estimulante, né? O ideal é aquelas 2 horas que antecedem o nosso sono, a gente fazer atividades que são mais relaxantes. Para estimular a melatonina. Para estimular a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, para você ter uma melhor qualidade de sono. A gente tem etapas ali de sono, né? Em cada uma dessas etapas, a gente vai estar produzindo algumas substâncias, você vai ter processo de recuperação muscular, produção de hormônios que estão vinculados com sensação de fome e saciedade do dia seguinte. Então, esse sono bom, ele é importante para a gente ter um bom controle de funções vitais de modo geral, tá? Então, claro, o bom não é inimigo do ótimo, né? Você só consegue treinar esse horário? Treinar é mais importante. Você precisa ter atividade física como um coadjuvante do processo. Agora, você consegue organizar para esse treino ser 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, ser de manhã? Eu prefiro dormir mais cedo para acordar antes e fazer o treino de manhã. Consegue fazer esse remanejamento? Faz a adaptação gradualmente, tá?
E aquilo, é sustentável você treinar? Você vai conseguir treinar todos os dias nesse horário? Ou vai chegar algum momento, em algum dia, que você vai ficar muito cansada? Porque a maioria das mulheres mães fala assim, nossa, chega 9 horas da noite, eu tô, né, só o pó da rabiola. Gente, aí eu falo você viu a energia que tem, né? Mas também dormiu no carro, né? Aí fica fácil. Cansou no caminho, chegou aqui pilhada. Mas, gente, é assim, ó. 8 horas da noite, se eu não falar, desce, ela sobe no ventilador, ela tá virando a casa no girar. Então, assim, tem que ter energia com essas crianças. Então, assim, depende. Às vezes você vai falar assim, um dia você consegue treinar 9h30, mas você fica 4 dias sem treinar, não compensa. Aí você tem que ver um horário que você consiga manter constância. É muito melhor você ter constância, tá? E não se preocupe de treinar enquanto seus filhos estão acordados. Eles vão adorar participar da bagunça e você vai se tornar referência para eles. Talvez em alguns dias eles estejam mais chorões, né? Vai ser um pouco mais difícil, mas mesmo assim, eles vão estar ali vendo o que você está fazendo, vão entender com o passar do tempo que aquilo ali faz parte da sua rotina. E eles vão entrar no meio também para treinar. Vai ser muito legal. Treine com eles que você vai ver que vai ser muito legal. Só tomando creatina, dieta, musculação e cardio, vou ter um bom resultado sem precisar tomar whey? Só. Ela tá encanada com whey, vai. Não é só, mulher, é tudo isso, tá? Resultado, seja para emagrecimento, seja para ganho de massa muscular, ele vem desse conjunto justamente de fatores. Hidratação adequada para o teu corpo, qualidade de sono, porque é onde a gente faz toda a reparação. Na verdade, para ganhar massa muscular, você precisa ter a dieta bem alinhada e o estímulo do exercício físico. Mas essa construção, de fato, ela acontece à noite. Então, sem dormir bem, esse processo vai ser prejudicado, né? Não que ele não vá acontecer, mas você pode potencializar todas essas etapas fazendo tudo da forma mais assertiva possível. Então, o que faz a gente desenvolver, gente? Sono bom, hidratação, dieta e treino. É tudo isso, tá? Não é o suplemento. Entendeu o que é whey. Deixa eu explicar o que é. Vamos fazer isso, tá? Quando a gente fala de whey protein, gente, na verdade ele é o quê? Uma proteína em pó, tá? Se você come ovo, se você come carne, se você come frango, se você come peixes, todos esses alimentos, eles são fontes de proteína. Alguns deles têm uma concentração maior, outros menos, tá? Então, por exemplo, quando a gente compara lá 100 gramas de peito de frango, que é um corte que, como vocês percebem, ele é mais sequinho, ele tem muito menos gordura. Então, a concentração de proteína dele vai ser mais alta do que comparado, por exemplo, com uma 100, tá? Um corte aí que muitas mulheres, músculo, né? Então, o que muda de um alimento fonte de proteína para outro é isso. Como a proteína normalmente tem um pouco de gordura atrelada a ela ali, tá? Muda um pouco essa concentração. Quando a gente fala do whey, o que acontece ali? Essa proteína ela está isolada, tá? Então, uma proteína em pó, a caloria vai ser similar a esses outros alimentos. Então, uma dose de whey, por exemplo, tem a mesma caloria de 2 ovos, a mesma caloria de 100 gramas de frango. Agora, o que muda? A quantidade de proteína, que nele vai ser um pouquinho mais concentrada, por quê? A gente retira a água desse alimento, a gente retira a gordura desse alimento, a gente retira o carboidrato que está presente ali, já que quando a gente fala de whey, a gente está falando de proteína do soro do leite, tá? Então, quando a gente isola esse nutriente, eu consigo entregar um volume maior ali. Mas não é 30 gramas de whey que me entrega 22, 24 gramas de proteína a dia que vai compor toda a minha dieta, tá? Uma dieta hoje, tá, em termos de proteína, vamos pensar no modelo padrão aqui dos planos alimentares, ela vai ter por volta de umas 160 gramas de proteína. Então, não é só essa dose de whey que é importante. Essa proteína ela tem que estar distribuída ao longo do seu dia inteiro, ela tem que ser fracionada, não adianta eu pegar esses 160, 200 gramas, de acordo com cada cardápio aí, e consumir tudo de uma vez. E a origem dela é o que menos importa, tá? Então, se vai ser do ovo, se vai ser proteína vegetal, nós temos cardápio vegetariano, tem opções vegetarianas ali. Da onde vem essa proteína é o de menos, desde que no final das 24 horas do seu dia seja ofertado tudo que o seu corpo precisa de proteína. Porque esse nutriente ele vai estar associado com todas as suas funções vitais, com produção aí de hormônios, de anticorpos e para a produção de células, tá? Dentre tantas outras coisas que o seu corpo produz. Então, o whey é uma forma da gente adquirir proteína, mas não é ele que é responsável pelo processo de forma isolada, tá? Assim como eu não posso falar aqui que é o ovo que faz ganhar massa muscular, ou é o frango que faz emagrecer. Não existe um alimento ou um nutriente isolado que seja responsável por esse processo.
É a combinação de ações que você precisa colocar em prática. Hidratação, treino, dieta e sono de qualidade. Os 4 pilares. É os 4 pilares. E assim, gente, lembrando que o whey, ele é sintético. Ele é um produto totalmente sintético. Então, ali você vai ter aditivo, ali você vai ter adoçante. E na comida de verdade, você não tem essas coisas. Tá? É comida de verdade, tá? Então, jamais eu trocaria comida de verdade por whey. Quando que eu trocaria por whey uma comida de verdade? Quando eu precisasse, por exemplo, fazer meu lanche da tarde e eu não preparei nada e eu tô na correria e a única coisa que tem pra eu comer que tem proteína, carboidrato seria um whey, uma banana, sei lá, uma aveia e eu pego aquilo ali rapidinho e, cara, eu tô na correria, então vai ter que ser isso aqui, tá? Então eu pego, eu compro aquele Whey, eu tenho sachêzinho de whey, ou é mais fácil colocar o pó ali, beleza, chacoalhar e tomar. Nesses casos, eu trocaria o whey por comida, mas eu sempre que o nutricionista fala, eu gosto de comer. Ele fala assim, você quer whey ou você quer comida? Comida. Ele nem pergunta mais. É comida, gente. É sempre comida. Mesmo porque o whey, ele faz a digestão mais rápido, né? Vou falar isso agora, tá? Porque assim, ó, como a grande maioria, né, das pessoas aqui tá no processo de emagrecimento, o que acontece? Sensação de fome, eu acho que é o grande X da questão para quem está tentando perder peso, né? A gente quer comer o mínimo possível, porque a gente quer perder peso mais rápido, e a fome é onde pega, tá? E aí a diferença de você passar pelo processo de forma correta. Porque quando você come de forma certa, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, você não precisa sentir fome. E você consegue fazer déficit calórico, consegue comer menos do que o seu corpo precisa, e ainda assim, em termos de caloria, tá? Mas ter volume de alimento para te dar saciedade. E quando eu troco 100 gramas de frango, faz o teste aí na sua casa, tá? Pega 100 gramas de frango, faz 2 ovos mexidos, pega o volume de carne, que é o substituto ali, vai ser por volta de umas 90 gramas de uma carne vermelha, e aí compara com o que é 30 gramas de whey, tá? Primeiro que no número a gente já sabe que tem diferença. De acordo com a proteína que você selecionar, você vai ver o tamanho desse volume de comida comparado com a dose de whey. E a diferença aqui também, tá? A proteína do ovo, do frango, da carne, ela tá num processo ainda que ela vai passar pela digestão. Então você tem a questão da mastigação que a gente conversou, que é a digestão física. Depois a gente tem a ação do ácido que é liberado ali no estômago, produtos digestivos que a gente tem ali no intestino para quebrar essa proteína em estruturas pequenas. O whey já está nessa estrutura pequena. Então, ele não fica muito tempo no estômago se você não fizer boas combinações. E aí tem gente que toma whey só com água, né? Então, quando eu penso no uso do suplemento, eu preciso lembrar disso, tá? Você tá na live, a nossa cozinheira, gente. Ela tá aqui, mas tá chamando pra jantar. Nossa anfitriã, barra cozinheira, barra tudo. E ela não vai servir whey pra gente hoje não, tá? Amanhã ela tá proibida de cozinhar, quem vai cozinhar que sou eu. Enfim, gente, então quando a gente fala do suplemento, precisa lembrar disso, tá? O pozinho, ele já tá, vamos entender aqui nos termos, né? Quando a gente consome proteína, a proteína passa por digestão. O whey protein, ele já é o aminoácido, que é essa molécula básica da proteína. Então, ela praticamente não permanece no estômago. Então, o tempo de saciedade que você vai ter é menor. Então, pode fazer uso? Em alguns momentos, pode. Só que se você vai usar isso como recurso principal na sua dieta, a tendência de você sentir fome pode ser maior, tá? Então, precisa pensar bem o momento certo de usar e quando usar. E eu não vejo como necessário que você consuma isso todos os dias. Gente, quando eu percebi isso, foi quando eu resolvi parar de comer whey. Falei, não, eu quero comida, eu tô passando fome com esse trem, não quero mais não. Fora que é muito caro, gente, pelo amor de Deus. É mais fácil, é mais barato você comprar uma cartela de ovo do que um pote de whey. Não é? Ai, Mais gostoso, né? e mais gostoso. Porque o whey a gente fala assim, podia fazer o whey igual o Nescau, mas já que não é, deixa quieto. Vamos comer ovo. Sobre dieta, sou muito ansiosa. Como posso fazer o básico do básico? Tenho dificuldade em relação à quantidade dos alimentos. Por isso você tem que ter uma estratégia. A gente não chama de dieta no nosso desafio, a gente chama de plano alimentar. É um planejamento. Então, naquele papel que você vai pegar da sua dieta, você vai ter lá a quantidade certa de pão, quantidade certa do ovo, quantidade certa de arroz, de feijão, de proteína, enfim, de tudo. Tanto no seu café da manhã como no seu... Então, vai ter lá, no do nosso desafio, tem a medida caseira, que a gente fala, que é tipo uma colher de servir, uma concha, né, 2 unidades. Agora, e tem a medida para quem usa a balancinha, que é o que a gente recomenda. Por quê?
Porque uma colher de servir na minha casa pode ser maior ou menor da colher de servir da sua. Então, às vezes, você está comendo menos do que você devia comer, ou às vezes está comendo mais do que você devia comer. Mas, enfim, não é isso que vai dar diferença também, tá? Mas, enfim, eu não ia gostar de comer 90 gramas se eu puder comer 100, tá? 10 gramas pra mim faz diferença. 1 grama faz diferença. Às vezes cai no chão e fala, nossa, não acredito que caiu 1 grama de queijo minha. Então, assim, hoje mesmo eu fiz um lanchinho pra gente dentro do carro, e aí a hora que eu fui tirar o papel grudou no queijo. Eu tive que tirar o queijo. Nossa, eu odeio perder queijo, eu falei. Então, por isso que a gente sempre orienta a balancinha, tá? Então, ali você tem um planejamento e a estratégia para seguir. Mas vamos colocar aí, num processo de emagrecimento, 2 fatias de pão no café da manhã, 2 ovos e meio mamão papaya. Cara, perfeito. No seu almoço, arroz, feijão, carne, quantidades, depende do seu objetivo. Depende muito do seu objetivo. Porque se você quer emagrecer, se você quer focar em ganho de massa muscular, depende. A alimentação vai ser a mesma. Você vai comer maior ou menor quantidade, só isso, tá? Então, assim, você precisa realmente de um planejamento alimentar, certo? Quer falar alguma coisa? Quer complementar? Acho que eu só ia complementar, porque ela comentou sobre essa questão de ser ansiosa, né? Nos cardápios que a gente até traz indicativos em relação à quantidade de alguns alimentos que vão ter a mesma caloria. Por quê? Por exemplo, quando a gente compara as frutas, tá? Eu adoro esse exemplo. Uma porção lá de 80 gramas de banana tem a mesma caloria de 350 gramas de melão. Então, se você é uma pessoa mais ansiosa, olhar para essas diferenças vai fazer sentido, tá? Ah, eu gosto de mastigar, eu gosto de comer bastante. Talvez de início seja importante você priorizar esses alimentos que você pode comer em maior volume, até você trabalhar um pouco essa questão da tua ansiedade, da velocidade com que você consome a comida, porque muitas vezes a ansiedade é isso, né? Come tão rápido que você não tem tempo de sentir que está satisfeita. Então, às vezes, nem é uma ansiedade em si, é só a velocidade do processo que precisa ser ajustada. Mas analisar esses alimentos que você pode comer em maior volume pode ser uma forma de você lidar com o início, né, com o teu start desse processo. Exatamente. E às vezes esse negócio de ansiedade é muito confundido com falta de hidratação, falta de noite de sono. Porque, por exemplo, se eu não me hidrato direito, eu tenho vontade de comer toda hora. Se eu não durmo bem, grelina e leptina desregulado. Eu vou ter fome toda hora. E fome de coisa calórica. E eu confundo isso com ansiedade, não tem nada a ver. É só assim, meus hormônios estão todos zoados porque eu não dormi direito. Ou eu não bebi água direito, do jeito que eu tinha que beber, né? Não bati minha meta. E aí toda hora eu tenho vontade de ficar beliscando. Meu corpo fica buscando, parece que água na comida. Eu acho que é isso, mais ou menos, né? E às vezes até, por exemplo, se você já tem o hábito de não se alimentar tão bem, né? Ah, eu acho que pão engorda, então vou comer bolachinha. Aí você seleciona alimentos que não trazem tanta saciedade, isso faz com que você sinta fome mais cedo. E aí você precisa comer por conta disso e acaba pensando que é uma pessoa ansiosa. Então nem sempre é ansiedade também, tá? O alimento que eu escolhi para comer, de acordo com características dele relacionadas a processo digestivo, a índice glicêmico, outros fatores mesmo do alimento, pode fazer com que você tenha necessidade de comer mais vezes ao longo do dia. E isso faz com que a gente atrapalhe todo o processo ali do déficit calórico. Então, escolher bem os alimentos é um ponto muito importante para o processo de emagrecimento. E uma coisa que você falou numa live que eu nunca esqueci é sobre a questão da hidratação também, que a vontade de comer doce e a desidratação no nosso cérebro tem o mesmo ponto, né? Então, se eu estou desidratada, eu vou ter vontade de comer doce. Vou ter vontade de comer chocolate, por exemplo. E eu confundo isso com compulsão alimentar, com ansiedade, e não é. Às vezes eu estou com vontade de comer chocolate e a Camila falou assim, vai lá e toma 2 copos de água. Se a vontade do doce passar, é porque era só desidratação, né? E o bom é que a água não tem calorias, né, gente? Às vezes a gente fica comendo doce e tá só desidratado. Sabe que a gente brinca, né? Quando o nutricionista manda você tomar água, não é para você ficar tapeando o estômago, não. Ai, deixa eu tapear a fome. É para você sentir realmente qual é a necessidade daquele momento. Porque diferente de qualquer outro animal na natureza, gente, a gente chega na cozinha, abre a geladeira, não tem só água e um tipo de alimento. A gente tem muitas opções e aí é muito estímulo. A gente estava conversando sobre isso na vinda também. Quanto que estar exposto, né, a muitos estímulos faz com que a gente fique confuso. Às vezes você foi lá para pegar uma maçã, de repente você vê que tem banana, mamão, melancia, morango, ai, que tem um pudim. E tem um pudim também, né? Aí vai ficar difícil. Então, assim, você foi buscar uma coisa, de repente tem muitas outras opções. Qual delas melhor me atende nesse momento, sabe? Então, isso gera realmente uma dificuldade de seleção. E aí, assim, ó, se for fome de verdade, gente, eu falo, pensa naquele alimento que você não gosta. Ai, sei lá, detesto comer ovo.
Você comeria ovo nesse momento? Você fala, olha, não gosto, mas comeria. Aí pode ter certeza que é fome, aí pode comer. Exato. Gente, eu preciso jantar, são 9h30. Eu vou descendo já. Vai lá. Por poder participar, viu? A gente já vai encerrar aqui também. Tchau, menina. Obrigada, Cá. Valeu, Maiara. Eu sou magra, mas está crescendo uma barriguinha. Quero perder barriga e ganhar massa muscular. O erro tá na alimentação, tá bom? Se você é magra, tá crescendo barriga, o erro tá na alimentação. Precisa começar a fazer treinos aí, tá bom? E ajustar a sua alimentação para não crescer muito essa gordura aí corporal. Tô começando a fazer exercícios agora, sempre fui sedentária. Qual você indica para começar uma alimentação? Pois nunca fiz nenhuma dieta, tô um pouco perdida. Oi, Lilia, então é assim, ó. Sempre que eu vou entrar num processo de emagrecimento, eu preciso buscar ajuda de profissionais que me acompanhem nesse processo, né? E aí, você vai ter uma junção da atividade física com a alimentação, tá? Então, por exemplo, lá dentro do desafio, as meninas chegam lá e ganham um plano alimentar, beleza? Elas vão ganhar o plano alimentar do desafio. Elas vão ter que seguir esse plano alimentar. Junto com o plano alimentar, elas vão ter também planejamento de treinos para elas fazerem. Então, juntando os dois, elas vão ter esse... Equipe, a gente tá com o e-book aí ativado? A gente tá com o e-book ativado para elas receberem? Não, mas do e-book tava lá. Estamos? Qual que é a palavra? Vou liberar para vocês aqui, gente, um e-book para vocês. No e-book tem plano alimentar, tá? Daí vocês não ficam perdidos. A equipe vai liberar uma palavra aqui para vocês. Segura aí, segura aí. Daí vocês já ganham um e-book aqui. E no e-book tem o plano alimentar. E tem algumas orientações aí que a gente sempre dá no desafio. É bom que vocês já vão ter isso tudo num lugar só. Pessoal, essa live vai ficar salva. A gente já falou de creatina, já falou de whey, tá bom? Quem tiver dúvida sobre creatina e whey ainda, depois volta a live e assiste o comecinho. Foi bem no comecinho que eu falei sobre whey, creatina. E a Camila também já falou bastante aqui sobre whey e creatina, tá bom? A Marlúcia já entendeu aí o processo. É isso mesmo, Marlúcia. No dela tem arroz, mas ela prefere comer batata porque ela come mais. Ó, essa das minhas. Eu já tenho o planejamento da minha Nutri. Dá certo fazer só das aulas se você não tiver restringindo carboidrato, tá bom? Porque tem nutricionista que passa alimentação zero carbo, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física igual o Hitbox ou igual o Monifit, que tem muito gasto energético, construção muscular, não pode ser zero carboidrato, tá bom? Faço jejum intermitente até 18 horas, quebro com omelete de ovos, está errada? Então, porque depende do que você come na janela da sua alimentação, tá bom? Então, assim, dentro do desafio, a gente tem um protocolo de jejum intermitente e tem um jeito certinho de fazer, tá? Tem até uma aula da Camila que fala sobre jejum intermitente, gente, e é assim, o grande erro das pessoas são dois, né? Quando faz jejum intermitente, na janela que tem que comer, não come quase nada. Ou na janela que tem que comer, come o mundo, tá? Então, tem estratégia certinho para fazer jejum intermitente. Jejum intermitente não pode ser feito da nossa cabeça, tem que ser feito com acompanhamento, com orientação certa, tá bom? E dando pro nosso corpo o que ele precisa, senão a gente vai acabar tendo uma anemia aí, tá bom? Várias meninas entram no nosso desafio com anemia, por causa dessas dietas malucas que faz aí. Então, cuidado com o jejum intermitente para não ficar doente, tá bom? Eu só como salada, verduras e proteína no almoço. Feijão e arroz. Tá errado, Mayara. Se você faz musculação e busca ganho de massa muscular, você tem que comer arroz e feijão todos os dias. Eu sou uma mãe atípica, minha rotina é uma loucura. A vida de toda mãe é uma loucura. Tem algum chá que ajuda a secar? Gente, esquece esse negócio de chá, gente. Comece a treinar, seguir dieta. Ó, a gente vai liberar aqui para vocês um e-book gratuito. Baixa o e-book, tá? Segue a dieta aí do e-book. Treina com a gente aí de terça e quinta. Verdade que água com chia ajuda a emagrecer? Água com chia não é que ajuda a emagrecer. A chia, ela aumenta de tamanho, né? Então, você toma lá água com chia, isso aí vai ocupar um espaço no seu estômago, e aí você come menos. Você aumenta a sua saciedade
pelo espaço que esse negócio toma no seu estômago lá dentro, né? Então, vai aumentar de tamanho. E aí você vai ter menos fome, vamos colocar assim, tá bom? Só que assim, se você come menos quantidade de nutriente que seu corpo precisa para funcionar, também não é muito legal. Eu preciso perder massa muscular? Ninguém precisa perder massa muscular. Gente, para com isso. Perder massa muscular é ficar doente. Ninguém precisa perder massa muscular, não, pelo amor de Deus. Será que escreveu errado? Acho que escreveu, né? Deve ser ganhar massa muscular, né? Um minuto. Ah, entendi. Não, eu vou dar de graça. Vamos dar de graça esse e-book pra galera aí. Não dá pra montar outro rapidinho? Pra galera? Ah, entendi. Gente, a gente tá montando aqui a equipe. Olha, a equipe tá montando aqui um fluxo para vocês receberem o e-book gratuito, tá? Porque esse e-book a gente tava vendendo por R$19,90. A gente vai dar para vocês que estão aqui nessa live, tá bom? Nesse e-book ele vai ter 6 opções de café da manhã. Vai ter almoço aí nas quantidades certinhas para você que quer eliminar gordura, ganhar massa muscular. Vai ter 6 opções de lanche. Vai ter a janta. Pessoal, a janta não vai ter 6 opções, por quê? Porque o que você vai variar na sua alimentação do almoço como na janta é a proteína, tá? Então, um dia você pode comer carne moída, no outro dia fígado, no outro dia frango, no outro dia peixe, enfim. Você varia a proteína e você faz o básico, o arroz, feijão. Você vai variar a sua salada, um dia você pode comer alface, no outro dia rúcula, no outro dia agrião, sei lá. E tomate, pepino, enfim. Então, você varia os legumes, a sua salada, arroz, feijão e a proteína que você escolher. Então, não tem muito o que variar, tá? Então, almoço e janta é sempre a mesma coisa, você varia as proteínas e vai ter lá as quantidades para você. Ceia também tem 6 opções, tá? Então, é isso, gente. Esse e-book aí. A galera tá montando aqui, eu já vou falar para vocês a palavra-chave que vocês vão ter que digitar aí para ganhar esse e-book. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem treino. A semana inteira tem live aqui pra vocês, tá, gente? Segunda até quinta-feira, tá? Todos os dias, 18 horas. Hoje foi um pouquinho mais tarde, porque a gente tava viajando, mas todos os dias às 18 horas. E fica salvo aqui pra vocês, tanto no YouTube como aqui no Instagram também. Amanhã é dia de treino. Toda terça e quinta é dia de treino. Segunda e quarta é live de conteúdo pra vocês, tá? Hoje, então, a gente tá fazendo consultoria gratuita, tirando dúvida da galera. Na quarta-feira, a gente vai vir com conteúdo pra vocês aqui, tá? Sempre abordando sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. Opa, a equipe apareceu aqui. Eu fechei o negócio. Digita a palavra neura, pessoal. Digita a palavra neura para vocês receberem aí o e-book gratuito no direct de vocês, tá? Digita neura para receber o e-book e já me fala aqui, me dá um feedback se funcionou. Se vocês receberam aí o e-book aí de vocês. É um e-book bem bonitinho, fui eu que montei, tá, gente? Esse aí é um dos planos alimentares que a gente usa no nosso desafio. A gente fez um compilado aí. É Neura com N. Se digitar errado, não recebe, gente. Digita certinho para receber. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E vocês podem digitar mesmo depois que a live acabar. Depois dá um feedback lá para mim nos stories, vocês gostaram, tá bom? É legal que vocês não vão ficar perdidas, né? Igual a moça aí ficou, ai, quanto de arroz, quanto de pão. Isso aí, gente, pode ficar tranquilo, tá? Em consumir essa quantidade aí. Não é um plano alimentar para engordar, ok? É um plano alimentar de emagrecimento. Então, vocês fazendo aí os treinos nas terças e nas quintas comigo. E aí tem nesse e-book também treinos para você fazer durante a semana, tá?
Então, vocês vão pegar aí alguns treinos que eu já deixei digitados aí para vocês. Vocês podem fazer, então tem treino para vocês fazerem todos os dias, tá? Então, o que vocês precisam para emagrecer, pessoal? Ofertar gasto energético. Vocês precisam gastar calorias todos os dias, tá? Então, um dia na semana para descansar. Um dia na semana para descansar. O e-book é só digitar Neura. Digita Neura aqui, ó. E aí você recebe seu e-book. Eu vou dar 2 treinos gratuitos para vocês de graça aqui ao vivo comigo, toda terça e quinta, tá? Amanhã vai ter. Amanhã, 18 horas, treino gratuito. Se você não puder fazer ao vivo, não tem problema. Ele fica salvo para você fazer depois, tá bom? Quinta-feira a mesma coisa. Vai ter treino de novo, 18 horas. Se você não conseguir fazer ao vivo, você consegue fazer depois. Então, terça e quinta é ao vivo. Nos outros dias que não tem treino, façam o treino do e-book. Tá bom? Tem treino lá no e-book para vocês fazerem. Pode descansar. Pelo menos um dia na semana, 1 ou 2 dias. Se vocês quiserem descansar sábado e domingo, descansa sábado e domingo. Se não, tira um dia na semana para descansar. Tá bom? Show de bola, galera? Eu vou parar agora aqui para eu comer, que meu estômago tá roncando já. Eu vou me concentrar em mastigar 30 vezes ainda, tá? Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tamo junto. Até amanhã, então, às 18, galera. Tchau, tchau.